Música gostosa, praia bonita, verão, sol, descanso. Mas eu tô aqui para lembrar vocês que no dia 25 de fevereiro tem uma coisa que pode mudar a sua vida, né? O concurso de professores do estado da Bahia. E aí, já deu uma olhada no edital? Analisou todos os detalhes? Viu qual era a banca? Deu uma olhada nas provas da banca para saber a pegada? Viu quais eram os conteúdos específicos da sua disciplina? Não. Estabeleceu uma estratégia de ataque para que você chegue na prova e aproveite o melhor tempo possível? Não. Pois bem, meu nome é Lúcio Vega e estou aqui para ajudar você a passar essa primeira marcha, se você não passou ainda, tá bom? Então vamos lá, que tá vindo uma onda grande. Vem comigo. Etapas, questões e tempo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá. Etapas. No dia 25 de fevereiro, você vai fazer 2 etapas neste dia, pela manhã. É um domingo. A primeira etapa, que na verdade é a primeira parte de uma prova, ele chama de etapa. Vai lá. São 50 questões de múltipla escolha. Ou ABCDE ou ABCD. São 100 pontos. Esses 100 pontos são divididos em 3 tipos de conhecimento. Questões de conhecimentos gerais, questões de conhecimento interdisciplinares e questões de conhecimento específico. No caso meu, física. São 20 questões de conhecimentos gerais, 20 questões de conhecimento interdisciplinar e apenas 10 questões de conhecimento específico. Aí você diz, pô, isso é ruim. Não. Na verdade, cada questão que não é conhecimento específico vale 1,5 ponto. Já as questões de conhecimento específico, cada uma vale 4 pontos. Isso quer dizer que uma questão de conhecimento específico vale mais do que 2 questões de conhecimentos não específicos. Isso também quer dizer que a prova é dividida assim: conhecimento específico, 40% da nota, 40 pontos. Conhecimento não específico, 60%, 60 pontos. A segunda parte da prova, que ainda estamos no domingo, dia 25 de fevereiro, pela manhã, tem 3 questões discursivas. O total, 100 pontos. E segue a mesma distribuição: 30, 30 e 40. Só que a discursiva de conhecimentos não específicos, você tem de 10 a 15 linhas para desenvolver. Já de conhecimento específico, tem de 15 a 20 linhas. Então você vai ter que possuir uma bagagem maior. Óbvio, é o seu conhecimento específico. Tá certo? E vale 40 pontos. Ok. Você tem 4 horas e 30 minutos para fazer toda a prova. Se você reservar 20 minutos em assinar, ler orientações, em passar para o gabarito as suas respostas, é muito triste você acertar lá dentro da prova, na hora de passar para o gabarito, você errar. Muito ruim isso, né? Pois bem, você tem que reservar um tempo para fazer isso com tranquilidade. Isso é muito importante. Então, ao reservar 20 minutos para isso, você vai ter 250 minutos para fazer todas as 2 partes da prova. Como você vai dividir isso daí, aí cada um tem o seu gosto. É meio complicado, mas eu acho lógico a gente pensar que 30% do tempo tem que ser destinado às questões de conhecimentos gerais. 30% do tempo destinado para as questões interdisciplinares. E 40% do seu tempo você deve destinar às questões específicas, né? Independente se você começar pelas discursivas
né, e depois passar para a objetiva, ou o contrário, tanto faz. Né? Ou seja, você tem que pensar que em 1 hora e 15 minutos você tem para desenvolver os conhecimentos gerais, 1 hora e 15 minutos para o conhecimento interdisciplinar e 1 hora e 40 minutos para as questões de conhecimento específico. Entendeu? Agora, eu gosto de começar pelas discursivas, já que é um texto, né? Eu faço um rascunho, depois volto para as objetivas, para me tranquilizar, para ter uma ideia de que eu estou avançando, e depois finalizo com a discursiva, fazendo o texto final mesmo, né? Do texto que vai cair na prova. Bom, mas cada um tem seu jeitão, né? As pessoas às vezes querem fazer as objetivas para se sentir, né, já resolvendo a prova. Bom, essa é a ideia bastante lógica de dividir o tempo pelos tipos de conhecimento. Certo? Agora pronto, terminou a prova, entregou. E daí, como é que você é pontuado? Bom, segue o seguinte parâmetro. Na primeira etapa, ou seja, na primeira parte da prova, o sistema vai fazer uma correção, né, uma leitura ótica. Para aqueles que acertaram menos que 50%, tchau. Acabou aí. Para aqueles que acertaram de 50% acima, eles passaram na primeira etapa. Ou seja, entram no grupo de pessoas que existe possibilidade da prova de segunda etapa, ou seja, a segunda parte da prova, ser corrigida. Mas isso não quer dizer que todos que passaram na primeira etapa vão ter suas segunda etapas corrigidas. Não. Na verdade, o que acontece? Não se corrige todo mundo. Não. Corrige o número de vagas mais metade. Ou seja, se, por exemplo, o que você está concorrendo tem 40 vagas, vão ser corrigidas 60 pessoas, 60 provas de segunda etapa. Sim. O número de vagas mais metade que vai ser corrigido. Sacou? Aí você você recebe até 100 pontos, né? Se você acertar 50%, você vai passar na segunda etapa. E aí você vai para a terceira etapa, mas é uma etapa que você não escreve. Lembrando que a primeira e a segunda etapa é uma prova, que você já fez lá no dia 25. Essa contabilidade está sendo feita offline. Ok? A terceira etapa é a etapa de títulos, que você pode adicionar aos 200 pontos apenas 2,25 pontos a mais. Né? É pequenininho a quantidade, mas pode fazer uma diferença naquele desempatezinho. Né? Se você tiver uma especialização, você ganha 0,25. Se tiver um mestrado, 0,5. Se tiver um doutorado, 1,5. Você não pode ganhar mais do que cada um desses valores. No total, você pode ganhar até 2,25. E no acumulativo, 2 especializações não entra com 2 vezes 0,25. Entra só com 1,025. Entendeu? E aí você entra em uma lista de ordem crescente, né? E aí você vai ser escolhido. Espero que sim, né? O próximo assunto que eu quero falar é sobre a banca que fez essa prova. E aí eu vou me concentrar bastante em física. Mas o problema é que o que eu tenho para falar vai cair como uma bomba. Eu vou começar a minha história bomba falando da treta entre 2 grandes institutos de produção de concurso, que é a CESP, da UNB, e a FCC, ou Fundação Carlos Chagas. Eu fui buscar as 3 últimas provas de cada um desses institutos que eles fizeram, né, para professores de estados. E encontrei aqui, na CESP, Bahia, 2011, Amazonas, 2011, Distrito Federal, 2017,
com 39 questões ao todo. Soma desses três. E aqui, para a FCC, Minas Gerais, 2012, São Paulo, 2012, Espírito Santo, 2016, que são os anos de aplicação da prova, mas no caso aqui foram 104 questões. Então, a Fundação Carlos Chagas, ela tem um costume de fazer prova com muitas questões, abrangendo uma grande quantidade de conteúdo. Já a CESP, não. Ela faz questões mais sofisticadas, com conteúdo de faculdade, daquelas disciplinas da faculdade. Conteúdos mais elaborados, questões mais elaboradas, mais sofisticadas, mais difíceis em si. Dá uma olhada aqui. Essa aconteceu na prova de Amazonas de 2011. Sim, oscilação amortecida forçada, o terror de Física 2. Estava lá, em uma questão da CESP para professores da Amazonas. Já a Fundação Carlos Chagas, ela, na sua grande maioria, faz questão de ensino médio. Aqui, São Paulo, 2011. Tá vendo? São questões que a gente faria numa prova para nossos alunos. Onde circuito está de segunda lei de Newton, né? E aí, a CESP, ela, olha só, das 39 questões, 11 foram de física moderna, 5 de oscilação, 0 de cinemática. Você ter uma de circuito, tem uma ideia, ela não valoriza o que a gente faria com conteúdo de ensino médio. Ela vai lá buscar um upgrade no conteúdo de faculdade. Ela exige isso do professor. Já na Fundação Carlos Chagas, o conteúdo é bem distribuído da forma tradicional, daquela forma que a gente está acostumado, contaminados pelos livros didáticos, né? Valorizando cinemática, dinâmica, circuito. São duas instituições com características bem diferentes. Veja essa lista de conteúdos. Ela segue um padrão bem tradicional, do jeito que os livros didáticos trabalham, certo? Isso aqui foi a lista de conteúdos da prova do Espírito Santo, feita pela FCC, em 2016. Já essa é a lista de conteúdos feita pela CESP, na última prova aqui da Bahia, em 2010, aplicada em 2001. Acho que aplicada em 2010. Bom, foi a última prova. Veja aqui, ó. De uma forma ou de outra, esses conteúdos aparecem, os conteúdos tradicionais, sem dúvida. Agora, olha as marcações em negrito, tá vendo? Veja, essa prova é a prova que a gente tem de melhor referência, já que foi aplicada no nosso estado, né? Se você fosse se preparar para 2018, começaria por essa prova, sem dúvida. Agora vamos dar uma olhada na matriz de conteúdo para a prova de 2018? Olha só, a matriz parece muito com a de 2010. Só que as partes em negrito aqui, elas estão em vermelho. E tem partes em azul. As partes em azul não estão aqui. As partes em vermelho são essas partes em negrito. Agora eu vou revelar quem vai fazer a prova de 2018 é a FCC. E o que é que ela faz? Ela retira um monte de conteúdo da lista lá de 2010, mas usa a mesma matriz. Então essas em vermelho, essas palavras em vermelho aqui, esses conteúdos em vermelho, vão dançar. Então, isso aqui dança. Consequências do experimento de Matthew Moore. Em compensação, ele coloca a presença de Einstein em ruptura de paradigmas. O que é que ele quer falar com isso? Que a gente não vai estudar o Matthew Moore? Bom,
ele troca os estudos sobre as leis descritivas do movimento, cinemática em si, né? Ele troca por os estudos convencionais sobre as leis descritivas do movimento. É a mesma coisa, trocou 6 por meia dúzia. Até aí está tudo bem. Só escreveu a mesma coisa de forma diferente. Beleza. Aqui, em gravitação universal, ele tira movimentos planetários e coloca o resto. Então, veja, a matriz é a mesma, são as mesmas palavras. Ele só tirou o movimento planetário. Isso quer dizer o quê? Que a terceira lei de Kepler não vai cair? Né? A primeira, a segunda, não sei. Estática dos fluidos, princípio de Pascal, Arquimedes e Steven, isso ele tira. Isso quer dizer que isso aqui não vai cair? Quando ele fala assim, estudo dos fluidos e suas aplicações chaves para sistemas biológicos. Esse estudo dos fluidos inclui tudo isso? Ele só quis enxugar, falar de forma diferente? Ou será que a gente não vai precisar estudar hidrostática? É complicado. Então veja que treta. Sistemas térmicos e termodinâmica. Isso aqui é termologia toda. Está embutido toda a termologia nessa linha 9. Ele tirou. Isso quer dizer que não vai cair termologia? Não precisa cair, não precisa estudar dilatação, né, termometria, calorimetria e termodinâmica? E como é que vai cair máquina térmica? Ou será que esse item que ele colocou, máquinas térmicas e aplicações do cotidiano, inclui toda a termodinâmica? E por que ele tira sistemas termodinâmicos ou sistemas térmicos e termodinâmicos? Ele quer escrever de forma diferente, quer que isso aí fique embutido? É complicado isso que a FCC fez. Por exemplo, em eletricidade, certo? Em vez de escrever eletromagnetismo, circuito, Maxwell e onda eletromagnética, ele coloca eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, tira a palavra circuito e coloca carga, campo, força, interação. Isso quer dizer o quê? Carga, campo, força, interação. E diferença de potencial. Né? E corrente elétrica. Isso quer dizer que não vai cair uma questão de circuito? É isso que ele quer dizer? Ou dentro dessa palavra eletricidade, inclui eletrodinâmica? É complicado. Essa palavra, esse item 12, MHS ondas, sumiu. Isso quer dizer o quê? Que não vai cair nada de oscilação, nada de ondas? Ou quando ele vai tratar de física moderna, que necessita do conceito de ondas, isso vai ficar embutido. Ele tira a palavra óptica geométrica, mas mantém tecnologia óptica e equipamentos ópticos. Isso pode englobar, né? A tecnologia óptica e equipamentos pode englobar os princípios da óptica. Tudo bem. Óptica física. Isso aqui tudo ele tirou. Isso quer dizer o quê? Que não vai cair difração, interferência e polarização, mas como é que a gente vai estudar física moderna sem esses conceitos? Ou, quando ele coloca aqui principais aspectos da física moderna, inclui você saber tudo isso. E por que ele tira? Deixar essas informações é importante para ter uma referência. E tudo isso de física moderna aqui, ó, em que, em 2010, especificava o que de física moderna interessante, ele tira. Simplesmente coloca principais aspectos da física moderna e algumas aplicações ao cotidiano. Acabou. Quais são os principais aspectos que ele considera? No item 16, ele tira isso daqui, coloca relações ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, não sei se você está entendendo, a FCC ela é acostumada a ter uma grande quantidade de questão e abranger quase todo o conteúdo. Né? Ela pega a base do CESP, enxuga e vai fazer uma prova de 10 questões. Como é que vai ser essa prova? Ela vai buscar a sofisticação do CESP, então a FCC vai ter um outro formato, né, em que essência a gente tem que se prender. Ou seja, eu estou falando que existe uma grande novidade e não temos uma referência para nos embasar. Não temos. A FCC vai assumir uma prova de 10 questões com uma quantidade reduzida de conteúdo aparente, porque ele pode dizer que está
implícito, porque você pensa assim, oscilação. Oscilação está dentro das leis de Newton. O que é oscilação se não pegar a segunda lei de Newton e aplicar? Não é? É complicado. Eu acho complicado. Acho que a gente está em um momento único. Vamos servir de cobaias e talvez a FCC sofra alguns recursos, ou muitos recursos, porque parece que ou ela está restringindo bastante o conteúdo, porque assim ela se sente à vontade de fazer apenas 10 questões, ou ela está querendo escrever tudo de forma diferente e está deixando tudo subentendido. Qualquer uma dessas situações é complicada. Mas vamos lá, né? Eu espero ter ajudado você a ter uma concepção sobre os bastidores dessa prova, desse edital também, né? Se você não tiver tempo, quer sair? Vá. Tempo para procurar edital, procurar provas, né? Baixar essas coisas, procurar livro para dar uma estudada, aqueles livros velhos de física, e tiver disposto de fazer um pequeno investimento, que eu até reduzi, tá certo? O que eu fiz? No meu site, eu peguei aquelas 6 provas, que tem 143 questões, ou seja, eu peguei aquelas 143 questões, classifiquei em 16 tópicos, que são os tópicos lá do edital, né? Só que eu coloquei mais alguns só para garantir, tirei a parte que não se adequava nas questões, que é o que? A parte de história, não vi nenhuma questão de história, a parte de aplicação em sistemas biológicos também não vi. Então está aqui os 16 tópicos e já tinha... Não, eu estava destruindo uma luminária minha. Bom, aí o que você faz? Você tem a videoaula, aí você assiste, depois você vai ter as questões desse tópico da seguinte forma: você tenta fazer uma questão, se você errar, o sistema vai dizer que você errou e dá uma nova chance para um ajuste, para você fazer a questão novamente. Caso erre, vai aparecer a resolução da questão escrita para você ver o que você errou ou uma outra forma de resolver. Fica aqui um pouquinho. Entendeu? Aí depois você vai para uma outra questão e assim termina as questões. Vão estar os 16 tópicos, na verdade. Né? 16 tópicos. Você está me atrapalhando. Viu? É isso. Se você estiver interessado ou interessada em ganhar esse tempo, né? Tá aqui meu e-mail, tá aqui meu WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem, né? Pelos 2 caminhos aí, e eu vou dar as orientações de como acessar o site, né? E como fazer o pagamento desse pequeno investimento, tá bom? Então, de qualquer forma, boa prova para vocês. Um abraço. Dá um abraço para eles. Tchau.